Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Wagner, eu faço parte do Evangélicos pela Diversidade. Estou aqui hoje com vocês nessa nossa caminhada da Quaresma Viva e hoje é o sexto encontro e hoje é a estação da coragem. Nós estamos e vamos refletir sobre essa estação hoje. E eu quero convidar você a olhar para a sua vida, para a sua fé, a situação que estamos vivendo e esse tempo que está no nosso tempo agora acontecendo. E que essa caminhada, essa estação nos ajude a refletir sobre como viver o Evangelho no mundo de hoje. E o tema dessa estação da coragem, ele tem uma frase que eu gostei muito, que traz uma provocação para a gente. E essa frase, ela tá dessa maneira: se cremos na verdade, temos o dever de enfrentar a mentira e a desinformação para que a unidade prevaleça. A gente sabe que estamos num tempo em que existe muita desinformação, muitas notícias, muitas opiniões, muitos vídeos, mensagens, imagens de todos os lados e muitas delas são mentiras. Muitas delas é uma desinformação. E isso espalha de uma maneira muito potente, infelizmente. E aí eu quero convidar você para, nessa estação da coragem, a gente refletir sobre como, sendo cristão, cristãs, como a gente pode ter um compromisso com essa verdade, trazendo a verdade com coragem. E o evangelho que traz essa reflexão para hoje é o Evangelho de João do capítulo 11, que é aquela história conhecida da ressurreição de Lázaro, né? Para quem não conhece, esse é o trecho que fala desse episódio, desse grande milagre. E eu costumo ler a Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas você pode ler a sua versão. Eu vou fazer um pequeno resumo desse trecho, que está lá em João capítulo 11, e Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs, Marta e Maria. E elas mandam avisar Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus recebe aquela notícia, que era uma doença séria, mas ele diz que aquela doença não vai terminar em morte. Mas mesmo assim ele não vai visitar Lázaro naquele momento. E ele demora um pouco, mas quando ele chega lá, Lázaro já está morto. E Jesus demorou, quando ele recebe essa notícia, ele ainda fica nesse lugar uns 2 dias. Ele ainda fica esses 2 dias, quando ele decide passar lá em Betânia. E aí, quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido, já estava no túmulo e já faziam 4 dias. E aí Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, né, Senhor, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E é uma cena muito triste. E aí Jesus, ele fala para ela que ele vai ressuscitar, né? E aí Marta acha que Jesus está falando do último dia, da ressurreição do último dia. E Jesus estava falando daquele dia, né? Que Lázaro iria ressuscitar. E Jesus fala uma frase que é muito conhecida por nós cristãos, né? Que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, mesmo que morra, vai viver. E além de Marta, Maria também vai ao encontro de Jesus, né? Jesus manda chamá-la, porque ela não vai, né? Mas Jesus manda e aí ela vai ao encontro. E ela fala a mesma coisa: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, vendo todas as pessoas chorando, Maria, Marta, todo mundo chorando, temos o famoso versículo, né? E Jesus chorou. Né? E após isso, né, Jesus fala onde ele está, né, enterrado, né, em qual sepulcro, né, em qual túmulo, né? E eles vão para esse lugar. E quando eles estão lá, Jesus fala: tiram a pedra, e até falam: não, mas como que nós vamos tirar a pedra? Já tem 4 dias, já deve estar com mau cheiro. E Jesus, ele continua firme, né? Que se crer no que ele estava falando e no que ele estava fazendo, viriam a glória de Deus. E aí falam: tirem a pedra. E Jesus ora ao Pai, agradece ao Pai e traz essa famosa frase, né? Lázaro, sai para fora, venha para fora.
E o homem que já estava há 4 dias morto, né? E levanta, mas sai todo envolto com as faixas, né? E Jesus fala: desamarrem essas faixas, deixe que ele vá, né? Liberem Lázaro. E muitas pessoas que estavam lá, né, acreditaram em Jesus, creram em Jesus. Eu vejo que é um relato próximo à Páscoa, né, dos acontecimentos da Páscoa, que é um milagre muito poderoso, que fala de dor, de perda, fala de amizade, né? Jesus, amigo de Lázaro, de Marta, Maria, e dessa nova vida. Quando Jesus chega ali, né, ao túmulo de Lázaro, parece que tudo já está definido, né? Está definido. Está morto, tem 4 dias, tem uma pedra no caminho, não tem mais esperança. E Jesus diz algo que é muito importante, né? E eu quero relembrar: tirem a pedra. Então, às vezes, antes do milagre acontecer, existe uma pedra que a gente precisa remover. E pensando no nosso contexto aqui, né, essa pedra, ela impede a vida, né? Ela impede da vida aparecer, né? Da vida de Lázaro aparecer, né? E hoje nós temos muitas pedras bloqueando a vida da gente. E essas pedras, muitas delas são a mentira e a desinformação. A mentira de que Lázaro não tinha mais solução, a mentira de que já era tarde demais. E no nosso dia a dia, trazendo para a nossa realidade, a gente vê hoje, né, as IAs, a tecnologia, a internet, muitos vídeos e desinformações multiplicando na rede social. E muitas vezes são para mensagens que têm uma parte que parece verdade, mas carregada com toda essa mentira para trazer medo, para trazer raiva, para trazer divisão entre as pessoas. E o problema da mentira é que não é só a questão, é uma desinformação. Na realidade, ela traz um problema, ela traz uma pedra que impede, que traz morte para muitas pessoas. E a gente vai perdendo a confiança, até a esperança com essa mentira se espalhando. E as pessoas se dividem, se separam e começam a polarizar: você é desse jeito, você é daquele outro jeito, você concorda com isso, você concorda com aquilo, você pensa assim, você pensa assado. E a gente tem que combater a mentira e trazer uma união na verdade. E Jesus fala, né, que conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade não é só trazer a informação correta. Nós estamos falando aqui de desinformação, da mentira, da pedra da mentira. E a verdade, para libertar, a gente precisa de ter uma ação. E aí entra a nossa estação, a estação da coragem. E coragem não é ser agressivo, não é atacar as pessoas, não é transformar a nossa fé em arma, né? Não é humilhar alguém. Mas a coragem cristã, ela é outra coisa. Ela aparece quando escolhemos não compartilhar aquilo que não sabemos se é verdadeiro. Porque pode ter uma informação que eu tenho dúvidas. E aí, quando a gente verifica aquela informação antes de repassar, quando a gente tem a humildade de falar: será que eu não estou sendo enganado? Será que eu estou repassando algo que não está certo? E aí eu ter a coragem, às vezes, de eu já ter repassado uma desinformação, eu corrigir isso. Eu trazer a verdade, eu trazer a luz sobre isso. Isso é importante. E seguir Jesus significa escolher a verdade. Precisamos escolher a verdade acima de qualquer conveniência, de qualquer situação que seja leve a respeito de não trazer um conflito ali e que seja um conflito de paz, né? Para trazer essa verdade. E aí nós temos que começar a nos perguntar quais são as atitudes que a gente tem que ter para que a verdade prevaleça. Quais pedras a gente precisa tirar, né? E a gente pode fazer perguntas: será que isso é verdade? Será que essa informação? Será que isso estão falando? Será que isso estão propagando sobre tal tema ou sobre tais pessoas? Faz sentido? E é importante a gente pensar sobre isso para que a gente possa tirar essas pedras, para
para que a gente possa fazer parte desse milagre, removendo essas pedras. Nós, da comunidade LGBT, que é a PNI+, a gente já ouviu muitas mentiras sobre nós. Hoje ainda se falam sobre muitas mentiras, sobre que nós queremos destruir a família. Uma das grandes mentiras, né, que são faladas aí no meio da internet, da TV, das mídias. Nós precisamos ter coragem para combater isso, trazendo a verdade, tirando a pedra, tirando essa pedra. E eu fico refletindo muito sobre a verdade, sobre essa pedra, sobre Lázaro 4 dias naquele túmulo escuro. E a verdade, ela veio como uma luz que adentrou ali, mas ela também veio com a participação das pessoas, né? Que tiraram a pedra, que tiraram as ataduras que estavam no seu corpo. E aí, por isso que nós estamos na estação coragem. Precisamos ter coragem para trazer a verdade. Precisamos ter coragem, como, por exemplo, né, num grupo da família. E talvez uma mentira foi lançada ali, e às vezes a gente até age de uma maneira mais ríspida, e a gente pode pedir que a Divina Ruá, o Espírito Santo, nos dê uma sabedoria de: nossa, essa informação é interessante, será que é isso mesmo? Eu verifiquei e tem um outro contraponto, olha aqui. E a gente conseguir, às vezes pela beirada, conseguir trazer a verdade, desmascarar aquela mentira, e que a verdade seja sempre prevalecida. Então nós temos que ter a atitude daqueles que tiraram a pedra, mesmo que às vezes tinha aquele medo do mau cheiro de Lázaro, mesmo assim foram lá e confiaram na palavra, na verdade do Cristo, e tiraram aquela pedra, e aí viram o milagre, e aí continuaram a agir. O milagre já tinha acontecido, mas ainda tinha mais uma etapa para acontecer, e eles tiraram, aquelas pessoas tiraram aquelas ataduras de Lázaro. E vamos pensar juntos aqui, que atitudes podemos ter, além desse exemplo que eu dei sobre o grupo da família, sobre informações que a gente vê, porque precisamos que a verdade prevaleça. Eu gosto também de um versículo que fala que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu vejo que andar na luz é trazer a verdade, é desmascarar e desaparecer o que está obscuro, o que está escondido, ou o que está mal entendido, mal interpretado. Nem sempre, às vezes, é uma mentira, né? Às vezes vem de uma maneira de uma interpretação errônea. Apesar que estamos vivendo, é bom deixar claro, momentos de muita deliberado de mentiras e fake news no nosso meio. Infelizmente, né? Temos visto muito isso acontecer. Estamos num ano de eleição e a gente sabe o quanto que acontecerão muitos ataques sobre isso, muitas mentiras. Então precisamos ter coragem para agir, coragem para trazer a verdade. E voltando ao versículo que eu disse agora, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vocês estão vendo aqui, eu estou na sala da minha casa e tem a luz aqui sobre mim, está tudo iluminado, e aí vocês conseguem me ver claramente, conseguem até ver um pedaço da minha casa, porque a luz, ela traz isso, ela traz revelação, ela mostra, né? Ela mostra quem pode enxergar, né? Que eu estou com uma blusa laranja, um laranja bem destacado. Então a gente consegue enxergar as coisas. Então que a gente possa ser, como Jesus diz, né, ser sal e luz. E a luz, ela revela, a luz, ela traz à mesa tudo que precisa ser trazido. Que tenhamos coragem nesses tempos que não são fáceis,
de muita mentira, de muito engano, de muita fake news. E às vezes as pessoas que vão replicando essas mentiras nem têm a maldade daqueles e daquelas que geram propositalmente a mentira, mas são porque não têm a informação da verdade e precisam de pessoas com coragem para trazer a verdade. Eu quero orar. E a minha oração hoje é que possamos ter coragem, que a tua graça, Deus Pai, Deus Mãe, possa nos ajudar a ter coragem de tirar a pedra, a coragem de tirar as ataduras, a coragem de acreditar que 4 dias já morto ainda haverá a ressurreição. 4 dias que poderia ficar e gerar 6, 10, 20, mas foram interrompidos pela vida, pela voz da verdade da vida. Que possamos ter coragem para disseminar essa luz, a luz da verdade. Nos ajuda a ter sabedoria, porque precisamos ter sabedoria para saber como falar, que palavras colocar, ou às vezes ter uma sabedoria de ir bem devagarzinho pelas beiradas, para conseguir às vezes mudar aquele cenário da mentira. Mas eu peço também, Deus Pai, Deus Mãe, que com a tua mão poderosa e poder sobrenatural, que todos os mentirosos e mentirosas sejam calados, caladas, silenciados. Que as mentiras sejam derrotadas, que as mentiras sejam eliminadas. Que possamos viver a verdade e que a verdade seja a favor da vida daquelas pessoas excluídas, daquelas pessoas marginalizadas, daquelas pessoas que são jogadas sobre elas pedras de mentira, que são lançadas num túmulo escuro e fechado com uma pedra pesada. Que essas pessoas sejam libertas pela verdade, que possamos enxergar a verdade na vida dessas pessoas, que os opressores, as opressoras sejam, em nome de Jesus, calados, caladas. E eu profetizo sobre a nossa vida hoje, nessa estação da coragem, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar aqui com você. Obrigado. E que possamos ter coragem, que a verdade prevaleça sempre. Um grande abraço. Deus te abençoe.